Estamos aqui nesse domingo dos Filhos de Deus, nesse dia 22 de março de 2026, onde vamos meditar em João, capítulo 4, versículo 31 ao 42, e Jó, capítulo 23, versículo 12, e João, capítulo 6, versículo 38, para a honra e glória de Deus, nome de Jesus Cristo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. É verdade, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, o nosso Papai do céu, o nosso amado Jesus Cristo, o Salvador do mundo, da humanidade, e o Espírito Santo deles, no nome de Jesus Cristo. Sei que não estou sozinho, e neste meu caminho Deus está comigo. Apesar das provações, Ele é o caminho certo, e na hora do perigo, Jesus é o amigo certo. Contigo eu sou, Jesus, mais que vencedor. Contigo somos, Senhor, mais que vencedores. Nada pode nos separar, Senhor, do Teu imenso amor. Nada vai nos separar, Senhor,
do teu imenso amor. É verdade, nada nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um abraço no Lucas Schecker, que está assistindo. Um abraço nele, na sua esposa, na sua família. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe ele, a sua família, grandiosamente, em nome de Jesus Cristo. Sei que os teus olhos, Senhor, sempre atentos permanecem em nós, e os teus ouvidos estão atentos para ouvir nosso clamor. Podemos até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Sei que os teus olhos, Senhor, sempre atentos permanecem em nós, e os seus ouvidos estão atentos para ouvir nosso clamor. Podemos até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Podemos enfrentar o que for, nós sabemos que Deus luta por nós, nós vamos ver o impossível nas nossas vidas acontecerem. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que nos ama grandiosamente, é o nosso Deus que cuida de nós, que sempre esteve conosco, nunca nos deixou e jamais nos deixará só. Estará conosco até a consumação do século e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, Deus é bom, em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. Um abraço no Paulo Girão, que está assistindo, que Deus abençoe ele, a sua família, grandiosamente, no nome de Jesus Cristo. Vamos meditar. Hoje vamos meditar em João, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 31 ao 42, e Jó, antes de Salmos, capítulo 23, versículo 12, e João, novamente, capítulo 6, versículo 38, para abençoar nossas vidas e a nossa família. Nome de Jesus Cristo, nossos amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, até desconhecidos e desconhecidas, que vão nos conhecer, né? Em nome de Jesus Cristo. Diz assim, João, capítulo 4, versículo 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Né? Jesus vinha de uma né? Ele vinha de viagem. Ele andava por todas as províncias,
as localidades, a cidade, pregando a palavra, ensinando, curando, libertando, abençoando, né? E aqui ele veio e passou num lugar porque ele estava com sede. E nesse lugar tinha uma mulher samaritana, que o samaritano não conversava com os judeus. E Jesus pediu água para ela. E ela disse que porque ele estava conversando com ela se os judeus não conversavam com o samaritano. E por que estava pedindo água? E Jesus disse, mulher, se você soubesse a água que eu tenho para lhe dar, você jamais teria sede? E ela perguntou, mas como? Que água? O poço é fundo? Como você tirar a água? E Jesus disse, eu sou a água. Quem beber desta água jamais terá sede. Quem beber de Jesus jamais terá sede. Mas tornar-se-á um manancial de águas vivas que mata a sede de muitas pessoas. Ele está falando aqui da sede espiritual. Jesus estava falando da sede espiritual. Que Jesus, o próprio Jesus, hoje, ele tem, sempre terá essa água viva. Quem aceitar ele como o único e suficiente salvador da sua vida, entregar o seu caminho a ele, sua vida a ele, jamais terá sede. E a sua alma jamais terá fome. Ele saciará a sede e a nossa fome, como ele tem saciado a minha e a de muitos que aceitaram ele, estão andando nos caminhos dele, fazendo a vontade do Pai dele, de Deus e dele. E Jesus vem, né? E os discípulos com ele. Mas essa não é a pregação da mulher samaritana do poço de Jacó. É aqui, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come, porque eles tinham ido na cidade. Enquanto ele estava conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, eles foram à cidade, os discípulos, comprar comida. E daí chegaram e se alegraram em ver Jesus conversando com a mulher samaritana. E chegaram, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Comida de Deus, a palavra de Deus é a comida que alimenta a alma do ser humano, fortalece, alimenta, firma a alma do ser humano. Os discípulos não entendiam, andavam com Jesus, aprendiam com Jesus e não se dedicavam em aprender, em se envolver para aprender verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. E Jesus, então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Os discípulos estavam falando, se alguém, estavam pensando, alguém trouxe comida para ele comer. Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E a minha também. É fazer a vontade de Deus. E glórias a Deus por isso. E Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Essa é a minha comida, essa é a minha vida.
É o meu prazer, é o meu dever, é a minha obrigação, por ele ser tão bom ter me resgatado do fundo do poço de lama, da onde eu estava, e do sofrimento, e salvar, e eu aceitar eles, ter alguém para me agarrar, para me ajudar verdadeiramente, porque no momento quando a gente precisa verdadeiramente de ajuda de alguém, não tem ninguém, nem irmão, nem pai, nem mãe, nem que possa ajudar, só Jesus, só Deus. Quando a gente pede ajuda a Ele nos ajuda, Ele nos ouve. Deus está vivo, mais vivo que eu e que você e qualquer pessoa que existe. Nós somos imagem e semelhança, Ele fez nós feitura deles, imagem e semelhança do Deus Pai e do Deus Filho. Eles têm olhos e veem, têm nariz e sente olfato, têm boca e fala, têm ouvidos e ouve, têm coração, têm sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia, de tudo de bom para conosco, para com a humanidade, para com todos os seres humanos. Esse é o Deus que eu amo servir, fazer as obras dele, como Jesus fazia. Um Deus que não falha, nunca falhou, jamais falhará. Um Deus que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Um Deus que nunca nos deixou só e jamais nos deixará só. Ele estará conosco até a consumação do século e quer estar conosco para todo sempre. Depende de nós, ser humano. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer em nosso lugar, para nós podermos tomar a decisão de não querer mais fazer as coisas erradas, andar pecando e fazendo as coisas erradas e vir para Jesus, andar no caminho, sair do caminho largo e vir para o caminho estreito. O caminho estreito é andar nos caminhos de Jesus, é abdicar das coisas erradas, fugir das coisas erradas, não aceitar as coisas erradas, para vir para Jesus fazer as coisas certas, o que é certo, o que é o melhor para nós. Fazer as coisas certas é melhor para nós, não é que seja melhor para Deus. Deus não tem falta de nada, não tem problema com nada. Ele só, porque tudo o que ele pede na palavra dele é para o nosso bem, para nós vivermos bem, para nós podermos ser umas pessoas realizadas totalmente e completamente em todas as áreas das nossas vidas. É esse o prazer de Deus, para nós ser já com Adão e Eva e toda a humanidade, é o prazer do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Por isso que são três deuses unidos, três deuses que são um só porque eles são unidos, o prazer deles, o querer deles, tudo é igual para conosco, para com o ser humano. Eles não têm divergência alguma, contrariedade alguma. O mesmo querer de um é dos três. Os três têm o mesmo querer, por isso que eles são três deuses que são unidos, são um só Deus, para nos ajudar, para nos auxiliar, tudo o que nós precisarmos. É só pedirmos a Deus, pedirmos ao Pai, e Deus e Jesus, que é o nosso advogado, diz: Pai, ajuda-os. Pai, vamos ajudar ele, vamos ajudar ela, vamos... E Deus ajuda, Deus é todo amor, Jesus é todo amor. Olha, um filho de Deus, Jesus era o filho de Deus e sentava no trono do lado de Deus antes da criação do mundo, antes de existir tudo. E ele se descer do trono, do poder dele, e tornar-se pessoa, vir aqui nascer de mulher, para morrer em nosso lugar, para nós termos o direito de ser uma bênção e de salvar a nossa alma, para viver com Deus e os salvos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e os salvos para todo sempre. Isso aqui é o verdadeiro amor. Que amor é esse que mudou a minha sorte, mesmo na hora da morte teve compaixão de mim. Que amor é esse que mudou a minha vida, me mostrando a saída quando estava no fim. Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Este amor pra mim é tudo, minha história, o meu mundo, minha vida, meu prazer. Este amor é bom demais, é meu tudo, é minha paz, meu motivo para viver. Amor igual neste mundo não há,
Amor assim só Jesus tem para dar. Amor eterno que desceu dos céus, incomparável, mais doce que o mel. Amor sincero e verdadeiro é o amor de Deus. É o amor de Jesus Cristo, é o amor do Espírito Santo por todos nós. E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras. Levantai os vossos olhos, irmãos, e vê as grandes oportunidades que Deus, Pai e Jesus Cristo e o Espírito Santo estão te mostrando e vão te mostrar, vão abrir os teus olhos e vão te encaminhar para essas terras de bênçãos, de conquista, de tudo de bom que Deus tem para você, para vocês. Ele vai. É só você crer. Quem crê verá a glória de Deus, os prodígios, as maravilhas do Criador, dos céus, da terra, do universo e de tudo que existe, que já estão brancas para a ceifa. Tem tantas oportunidades. Deus quer lhe dar mais e mais oportunidade. É só você dar ouvido à voz do Senhor Deus e andar nos seus caminhos. E todas as coisas virão e lhe alcançarão. As bênçãos de Deus virão e lhe alcançarão. E tudo que você precisar, Ele vai lhe conceder, vai lhe dar, vai lhe ajudar a ter. Porque Ele diz: te esforça que eu te ajudarei. Quando o ser humano se esforça nele, para ele, com ele, não tem como o ser humano não conseguir. O ser humano consegue sim. Ele diz para nós sermos uma bênção. E só com ele, nele, para ele, são todas as coisas, é que o ser humano torna-se uma bênção total e completa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Temos que juntar frutos para a vida eterna, porque não adianta riquezas, bens, nada vai ser levado quando a pessoa partir ou Jesus vir buscar a igreja. Por isso que Jesus e Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas Ele acrescentará. Tudo que você precisar Ele vai acrescentar. Mas se você precisa buscar a Deus, andar com Deus, fazer a vontade de Deus, que fazer a vontade de Deus não é o melhor para Deus, é o melhor para você, meu amado, meus amados, minhas amadas. Deus não tem falta de nada, é nós que precisamos dEle, da ajuda dEle, do auxílio dEle, de tudo dEle. Porque sem Ele, nada podemos fazer. O próprio Deus diz: sem mim nada podeis fazer. E é verdade. O ser humano que acha que pode fazer as coisas sem Deus, está muito enganado. Se Deus tira o ser humano e dizer: eu não preciso mais de ti, Deus, eu não preciso de ti, não quero mais da tua ajuda, o ser humano não vive um dia. Não consegue, o ser humano não vive um dia. Porque se Deus tira a mão dos cuidados, da proteção do ser humano, o ser humano já era. Os demônios, as potestades, os principados, ceifam. É sério, o pastor Luiz Carlos Pereira está falando de Deus para vocês e para o próprio pastor. Também recebe a palavra de Deus. Eu aprendo muito com a pregação que Deus me concede
ministrar para você, para mim, para vocês, é maravilha, é bênção de Deus, é alimento para a nossa alma, é crescimento espiritual, é bênção de Deus, fortalecimento e tudo que nós precisamos de Deus para nossas vidas. Sem Deus não dá para viver, mas não dá mesmo. Quem está vivendo sem Deus está vivendo no maior sofrimento, na maior luta. Um dia sorrindo e 4, 5 ou mais chorando, sofrendo, triste, amargurado. Isso não é para nós, ser humano. E Deus não quer nós vivendo assim, triste, sofrendo, amargurada. Ele quer ver nós realizados. E o ser humano só se realiza com Deus, em Deus. Diz mais aqui, e o que ceifa recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijam. O que planta e o que colhe, que ouve a palavra, ambos se regozijam, porque a palavra é eu prego, mas Deus é que convence da verdade, da justiça e do amor dele por cada um de vocês. Assim como ele tem esse amor grandioso por mim, ele tem esse grandioso amor por todos os seres humanos. E o prazer de Deus é que todos se salvem, para morar com ele, para ele poder cuidar, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem decepção, sem nada de ruim. Com ele, tudo é do bom e do melhor. Não causa dor, não causa tristeza, sofrimento, não causa só alegria. Tudo de Deus só causa satisfação e alegria total e completa. Diz mais aqui, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é quem semeia e o outro o que ceifa. Tem muitos que plantam e muitos que semeiam e muitos que colhem. Eu planto a palavra, eu prego a palavra de Deus, e Deus que convence da verdade da palavra dele. E vocês recebem a palavra, os que recebem a palavra dele, faz colheitas grandiosas para suas vidas, nas suas vidas, para suas vidas. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste. Colher. Ceifar, colher. Outros trabalharão e vós entrastes no seu trabalho. É Deus quem nos abençoa. É Deus. Tudo é Deus de bom para nossas vidas. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, porque Jesus pregava a verdade. Os discípulos pregavam a verdade de Deus pela palavra da mulher. Todos creram, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. O que a mulher disse para eles lá? Eles creram. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, porque pela palavra da mulher, a mulher samaritana, que estava no poço de Jacó tirando água lá, e Jesus falou, e Jesus conversando com ela diz: vai e chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: falaste bem,
teve 5 maridos e esse que você tem agora não é seu marido. Como uma pessoa que nunca viu sabe de acontecimento de tantos anos atrás? Porque para uma mulher viver com 4 maridos, isso é muitos anos naquela época. E o que ela tinha não era dela. Ela não era dela porque ela não era casada, não tinha. Não era dela. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me, tudo quanto tenho feito. Jesus falou tudo quanto ela tinha feito. E ela foi lá na cidade dos samaritanos e falou para o povo todo lá. E o povo vieram. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Jesus ficou na cidade dos samaritanos lá 2 dias. Mas 2 dias não comendo e bebendo. Porque Jesus não carece de comida e bebida. Jesus, ele estava lá com eles pregando a palavra de Deus, ensinando o samaritano a verdade do Criador, do Pai dele, de Deus Todo-Poderoso. Que Jesus pregava em todo tempo, em todo lugar. Ele veio para essa terra para ensinar, para ensinar as pessoas que as pessoas sem Deus não andam sem rumo, perdidas sem rumo. E com Deus as pessoas têm rumo, o rumo certo da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória. Com Deus ninguém perde, não empata, só ganha. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com eles e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. A palavra da verdade, a palavra de Deus, ela muda as pessoas, transforma as pessoas para muito, mas muito melhor. Só Deus tem esse poder e a palavra de Deus é poderosa. É o próprio Deus. É só você ler lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, poderosa, penetra juntas e medulas e até a intenção do coração e muito mais. Vamos lá em Hebreus, para mim não ficar só na minha palavra. Hebreus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Depois lá na frente, depois vem Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Para mim não ficar só na minha palavra. O poder que tem a palavra é o próprio Deus. O próprio Deus, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E muito, muito mais. A palavra de Deus é toda poderosa. Na palavra de Deus, a Bíblia verdadeira, a Bíblia, as Bíblias verdadeiras, porque tem as Bíblias falsas, feitas por mão de homens, feitas por
Mas você precisa pesquisar quais são as Bíblias verdadeiras, para você não errar o alvo, aonde não foi tirado nem o il e nem colocado um tio. Para você não errar o alvo, para você estar sendo instruído pelo próprio Deus na caminhada da sua fé com Ele, na sua trajetória com Ele, para viver, tornar-se uma bênção e viver nessa terra abençoado e abençoando a muitos e ajudando, salvando a sua alma e ajudando a muitos a achar o caminho para salvar as suas almas também, para todos morar com Deus para todo sempre. Vamos voltar aqui para João. João capítulo 4. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. A palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a palavra do próprio Deus. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ori cantatiri halamasari cante. Aleluia. Eles ouviram a palavra, ouviram Jesus pregando, e eles eles não creram porque a mulher falou, a samaritana falou. Eles creram porque eles ouviram o próprio Deus Jesus pregando a verdade para eles, ensinando eles a verdade de Deus. Eles creram e diziam à mulher, o povo samaritano, e diziam à mulher: já não é pelo o que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Você mesmo tem que ouvir Deus, ouvir Jesus. Você tem que, para ouvir Deus e ouvir Jesus, você tem que se envolver com Deus, se envolver com Jesus. Vá numa igreja, mas uma igreja que pastor pregue a palavra, tem que ter a Bíblia, tem que pregar aqui, ó. Se não pregar aqui, ó, a Bíblia verdadeira, a palavra do Deus vivo, toda poderosa, se não mostrarem Bíblia, não pregarem a Bíblia para você, saia correndo desse lugar, porque é a armadilha, é prisão, é cativeiro. Igreja que não tem a Bíblia, não prega a Bíblia, não perca tempo. Você está perdendo tempo e perdendo muito, pode perder sua vida. Em lugar que não tem Deus, que não é pregada a Bíblia Sagrada, a palavra verdadeira de Deus, é um perigo. E ainda tem muitos sendo enganados por falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Ministérios, igrejas que ensinam que Jesus já veio, que distorce totalmente a verdade de Deus, e o povo aprendendo com os líderes que ensinam heresias, não ensinam a verdade de Deus, a verdade do próprio Deus, do Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe do seu Filho Jesus Cristo. Estão levando o povo para o abismo. Não estão desviando o povo de salvar, de adquirir a salvação da sua alma para viver com Deus Pai, Deus Filho e os salvos para todos sempre. Tem que cuidar, vigiar, analisa. Procure saber da verdade. Hoje tem o celular, tem o Google, que tem a AI, a inteligência artificial, que você vai saber das verdades. E você precisa pesquisar.
para se libertar, e conhecereis a verdade de Deus, da palavra de Deus, e a verdade vos libertará desses cativeiros. Nome de Jesus Cristo. Alerta, aviva-te, abre os teus olhos. Mas tem igrejas, Igreja da Graça, do Ministério R.R. Soares, que eu posso falar, que prega a palavra da verdade, que não engana o povo, não mente para o povo, não saqueia o povo, não engana o povo. E tem algumas também que são igrejas sérias. Pesquisa, procura. Quem procura acha a verdade, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros pastores, os verdadeiros servos e servas de Deus. E dizia uma mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. É bom você ouvir de mim a verdade de Deus, mas o melhor é você ouvir de Jesus, é você se envolver com Jesus, é você aceitar Jesus, é andar nos caminhos dele, aprender com ele, tornar-se discípulo dele. Isso é a melhor riqueza, a maior riqueza que um ser humano pode adquirir aqui nesta terra, que vai levar para a eternidade, para sempre, vai levar junto essa riqueza, porque adquirir riquezas aqui nessa terra só para usufruir aqui nessa terra, porque quando morrer não vai levar nada, vai deixar para os outros usufruir, os que estiverem vivos. Então é importante buscar o reino de Deus e a sua justiça, para as demais coisas ele acrescentar. Tudo que você precisar ele vai acrescentar, se você buscar, andar com ele, dar nos caminhos dele, fazer a vontade. Não olhe para pastor, não olhe para a falha dos pastores, das pastoras, dos irmãos, das irmãs, do teu lado, à direita, à esquerda, à frente ou atrás. Não olhe para eles, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Leia a Bíblia. Aprenda de Deus. Você lendo a Bíblia, conhecendo Deus pela Bíblia, você não vai aceitar o que não é verdade. O que é verdade, você, da palavra que vem de Deus para você, você acata, você pega. E o que você ouvir que não... Mas não julgue o pastor. Não. Se você vê falha no pastor, na pastora, no servo, na serva, no irmão, na irmã em Cristo que serve a Deus, não julgue. Ore, fale para Deus, só fale Deus. Tenha misericórdia dele, ajude ele a melhorar, ensina ele. Aí você vai estar plantando semente, você vai ser muitíssimo abençoado, abençoada. Em vez de você falar ou guardar rancor, guardar ressentimento, você tem a misericórdia, você pede a Deus, ora a Deus, Deus, perdoa porque ele não sabe o que fala, mas abençoa ele, abençoa ela, para eles aprenderem mais de ti, para eles poderem ensinar melhor de ti, para nós, para o ser humano. Você vai estar sendo muitíssimo abençoado, abençoada. Agora, se você olhar para as falhas, para os erros, você não vai andar com Jesus. Porque Jesus não é tem as quatro paredes. A igreja não é as quatro paredes, a igreja é o ser humano. O ser humano é falho, Deus não é falho, Jesus não é falho, o Espírito Santo não é falho. Mas nós, ser humano, nós somos falhos.
lutando com garra, as unhas e dentes para não falhar, para não errar, para fazer como Deus fazia, a vontade de Deus, como Jesus fazia a vontade de Deus, sendo santo, sede santo, porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá Deus, disse o próprio Jesus. E se nós, servos de Deus, não nos esforçarmos para andar em santidade, andar em seriedade com Deus, fazendo a vontade de Deus com seriedade, santidade e obediência, nós não vamos ter a virtude de Deus, nós não vamos ter o aval de Deus. Sem o aval de Deus, não tem o poder de Deus, não tem o agir de Deus, não tem nada de Deus. Tem só do ser humano. Por isso que em muitos lugares, tem lugares que pastor prega, falo, mas não tem agir de Deus em nada. Porque não anda em obediência, vive fazendo coisas erradas. Deus não aceita pastor e pastores que vivem fazendo coisa errada e ainda gostam de fazer coisa errada. Errar, o ser humano tem a tendência de errar. Mas persistir no erro e ainda gostar do erro, aí Deus não aceita. Deus não admite. Deus admite que a pessoa se esforce, lute para não pecar, para não errar, para não falhar. Mas se falhar, se errar, se pecar, peça perdão a Deus. E Deus o perdoará, a perdoará. Só Deus, Jesus disse, não, aquele que vem para Deus, anda nos caminhos de Deus, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Jesus disse lá para a mulher samaritana, no tempo de Jesus, a mulher que era pega no ato de adultério, era para ser apedrejada até a morte. Trouxeram uma mulher lá, que foi pega em adultério, e trouxeram até Jesus. Mas para incriminar Jesus, para arrumar acusação, porque eles estavam também perseguindo Jesus, para matar Jesus, porque Jesus só fazia o bem. E Jesus escrevendo lá, cocado, Jesus escrevendo com o dedo no chão. Escrevendo com o dedo no chão, e eles perguntaram: Jesus, na lei de Moisés, a mulher que é pega no ato de adultério é para ser apedrejada até a morte. O Senhor, o que diz sobre isso? Jesus escrevendo no dedo na terra. E eles perguntam: Jesus, o que o Senhor diz sobre isso? Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E saiu dali, desde os mais velhos até os mais novos. E não tinha ninguém. Jesus disse para a mulher: mulher, levanta, olha, não tem ninguém que te acuse mais, mas vai e não peques mais. Então Jesus foi bem claro. Nós somos falhos. Pastores, pastoras, servos e servas de Deus, missionário, né? Temos a tendência de falhar, mas nós lutamos com unhas, garras e dentes para não falhar, para não pecar, para não errar. Porque isso agrada a Deus. E se nós nos esforçarmos para isso, Deus é conosco. Deus nos dá poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Serpentes, escorpiões quer dizer demônios, diabos, né? Potestades. Ele dá poder para aquelas pessoas que andam na santidade, na obediência da sua palavra. Sede santo porque eu sou santo, diz Jesus. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém vai ser salvo. Então, a pessoa tem os critérios para ser salvo. Ela tem que ter uma caminhada aqui nessa terra, em santidade, em obediência à palavra de Deus, ao próprio Deus, para poder adquirir a salvação. Não é de qualquer jeito. Em nome de Jesus Cristo. Né? E Deus diz que verdadeiramente o Cristo é o Salvador do mundo. Então, eles ouviram de Jesus e eles tiveram certeza. Né? Tá amarrado o nome de Jesus Cristo. Né? Então, Deus está nos ensinando. Também vamos meditar em Jó, lá no meio da Bíblia.
Jó capítulo 23. Jó capítulo 23. Jó capítulo 23. Jó capítulo 23, versículo 12, diz assim: do preceito dos seus lábios nunca me apartei as palavras da sua boca. Prezei mais do que o meu alimento. Aqui Jó falando que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jó disse aqui, do preceito dos seus lábios, nunca me apartei as palavras da sua boca. Prezei mais do que o meu alimento. Ele prezou a palavra de Deus, do que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a alma. Ela tem mais valor que o alimento e qualquer riqueza que existe nessa terra, a palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta um ser humano por muitos anos sem alimento e sem água. Para aquele que crê, tem que estar aquela pessoa que anda em santidade, em obediência. Ela não emagrece, ela não perde força, ela não envelhece cabelo, ela não estraga nada. Nem dor no corpo tem. Ou você não acredita no que eu estou falando? Não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Deus não levou o povo no deserto 40 anos, noite e dia, não estragou o calçado, a roupa não rasgou, não teve com machucado, nem um cal no sapato não estragou, nem os pés, não teve. E eu estou falando, o que eu estou falando? Estou falando de seriedade de Deus, o poder que Deus tem. Deus não é brinquedo, não. Deus levou o povo 40 anos no deserto para atravessar para Canaã, o povo desobediente, o povo murmurador, desobediente. E Deus não deixou estragar um calçado, uma roupa, a roupa não envelheceu, os calçados não estragaram, não tiveram uma enfermidade, não tiveram um machucado. Não é brinquedo não, Deus vivo, Deus que eu sirvo, Deus verdadeiro. E Ele tem poder de sustentar um corpo pela sua palavra, daquela pessoa que segue, que crê e anda na obediência da palavra de Deus, em santidade e obediência, que honra a Deus. Ele tem poder de sustentar esse ser humano por 1 ano, ou até muito mais, sem o alimento cotidiano. Deus é todo poderoso. Ele mandou maná, sustentou o povo com maná do céu, que vinha do céu. O povo tomava água da rocha no deserto. Deus fazia fluir água viva, água natural da rocha. Onde é que rocha sai água? Deus é poderoso no deserto ainda. Não é brinquedo, Deus vivo, Deus verdadeiro, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Não é brinquedo, não. Com ele ninguém brinca, ninguém zomba, ninguém escarnece. Ai daquele. Muitos escarneceram, zombaram e já nem estão mais aí. Já foram, e muitos estão aí porque pediram perdão e foram perdoados. Quando as pessoas se admite que está errado e pede perdão, mesmo na dor, no sofrimento, é perdoado por Deus. Só Deus diz, não peques mais, não faça de novo, porque se tu fizer de novo, não sei se eu vou te perdoar. Eu vou te livrar. E Deus é bom, Deus é justiça, é justo, mas Ele é justiça. Ele não é bobo, não, ele não tem brincadeira com Deus, não. Com Deus ninguém brinca, ninguém zomba. Essa é a verdade. Como diz aqui, ó. Jó, capítulo 23, 12. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus vale muito mais, mas muito mais que o alimento, que qualquer alimento. Não é brinquedo, não.
A palavra de Deus alimenta, mas alimenta a alma, o espírito e até o corpo. Totalmente um ser humano que crê, que tem fé e crê no verdadeiro Deus, no agir do verdadeiro Deus. Vamos também meditar em João, para nós orarmos. João capítulo 6, versículo 38. João, voltamos lá para João, Novo Testamento. João capítulo 6, versículo 38, que diz assim: porque eu desci do céu. Jesus está dizendo aqui, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu para fazer a vontade de Deus, ensinar a humanidade que a humanidade tinha virado as costas para Deus, como tem virado as costas hoje. A humanidade está aí uma bagunça, uma baderna, a humanidade, né? Uma prostituição, uma contaminação, uma terrível, né? A gente vê aí tanta coisa, tão ficando pior que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, as pessoas sabem que lê a Bíblia, sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E Deus só não fez ainda no planeta Terra porque tem muitos que creem nele, que fazem a vontade dele, que amam Deus e andam nos caminhos de Deus verdadeiramente. Porque senão, mas vai chegar um tempo que ele vai cuidar dos dele, dos dele Deus cuida, dos dele Deus protege. Agora, os que não for dele, nos hoje e nos amanhã, aí é com ele. É pela misericórdia dele. Porque eu desci do céu, diz Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era salvar a humanidade, salvar o ser humano. E o ser humano estava com o destino do inferno, todo ser humano. Porque Adão tinha entregado, Adão entregou pela desobediência de Adão, eles entregaram. Ele entregou o direito do ser humano de morar, de viver no paraíso. O Adão, pela desobediência, comeu o fruto não era o fruto, era a desobediência. Entregou, deu o direito do diabo, de Satanás, do Lúcifer, que entrou pela serpente e enganou a Eva de ser Deus dessa terra. E o diabo é o Deus dessa terra. E tem muitos que estão fazendo a vontade dele. E esses que estão fazendo a vontade dele, Jesus pagou o preço para a pessoa ter o poder de não querer fazer a vontade dele e querer fazer a vontade de Deus para salvar a sua alma. Essa é a verdade de Deus. Quem não está se interessando pelas coisas de Deus hoje, nos amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde, Deus falando. Então, que o ser humano, a humanidade, se volte para Deus, busque a Deus enquanto há tempo. Porque se não buscar a Deus enquanto estiver vivo, depois de morto já era. Morto não. Se eu morrer agora, neste momento, ou daqui um minuto, ou daqui uma hora, daqui um mês, ou daqui um ano, eu não vou poder ajudar a pregar a palavra para ninguém. Eu não vou poder fazer a obra de Deus. Então, morto. Então, temos que a salvação é adquirida só em vida. Então, que vocês, que o seu ser humano, adquira a salvação para a sua alma, para morar com Deus para todo sempre em vida. Se você não quiser fazer por você, faça pelos seus filhos, filhas, netos, netas. É muito sério. Deus é bom em todo tempo. Ele é lindo, maravilhoso. E Deus tem um prazer. Ele se preocupa conosco. Ele quer o nosso bem.
E o nosso maior bem, a nossa maior riqueza é para morar com eles para todo sempre. E para morar com Deus e os salvos para todo sempre. Para subir, para morar com Deus no arrebatamento quando Jesus vir buscar, tem que estar preparado. E nós não sabemos quando. Nem Jesus, o próprio Jesus, Deus Jesus sabe, só o Pai. Porque se Jesus, com o seu amor, com a sua bondade, ele talvez vendo o povo naquele sofrimento, naquela tristeza, naquele sofrimento, quisesse vir antes. Por isso, Deus não deixou, que nem Jesus sabe, nem o Filho de Deus, Jesus sabe quando ele virá. Só o próprio Pai. Isso é sério. E nós, ser humano, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Deus disse: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Enquanto a vida, há esperança em Deus. Por isso que Deus prolonga a vida de muitas pessoas, até pessoas que aos olhos humanos não merecem, fizeram tanta maldade, tanta crueldade, tanta coisa ruim, mas mesmo assim Deus tem prazer que essa pessoa se arrependa de tudo que fez de errado e salve a sua alma. Ande nos caminhos de Deus e salve a sua alma. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que essa palavra vá de encontro à alma, ao coração, à vida dessas pessoas que vão ouvir a tua verdade, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade e sempre será. Quem dá ouvido à tua palavra, Senhor, nunca perde, não empata, só ganha. O diabo não quer que o ser humano dê ouvido à palavra de Deus, não quer que o ser humano ande nos caminhos de Deus. Mas ele não pode intervir, ele não pode fazer nada. Se o ser humano tomar a decisão, ele não pode. E aquele que vem para os braços de Deus, aquela pessoa que vem para os braços de Deus, de maneira alguma ele lança fora e ninguém tira dos braços de Deus. O único que pode tirar o ser humano dos braços de Deus, dos caminhos de Deus, é o próprio ser humano, com o livre-arbítrio, o poder de decidir sobre o que quer e o que não quer. Se ele quiser Deus, ninguém pode impedir. E se ele quiser sair ou ela quiser sair dos caminhos de Deus, nem Deus não pode impedir. Mas Deus chora, Deus fica triste, chora. Mas não pode fazer nada. É decisão do ser humano. É o ser humano que tem a decisão de salvar sua alma. É só o ser humano. Ninguém pode, é individual ainda. Mas se o ser humano quiser Deus, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus ajuda quem anda nos caminhos dele. Deus diz, te esforça que eu te ajudarei. Se você se esforçar em andar nos meus caminhos, em fazer o que é certo, eu vou te dar a vitória. Todas as vitórias que você quiser. Que você precisar e que você quiser. E Deus diz que eu vou te realizar totalmente e completamente em todas as áreas da sua vida. E Deus cumpre. Como tem cumprido na minha, está cumprindo de muitos e cumprirá na vida de muitos que crerem nele, na palavra dele. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela tua palavra, essa palavra poderosa que é o próprio Deus nos ensinando, o próprio Deus Pai, Deus Filho, Deus Jesus, nos ensinando a nós vivermos o melhor para nós nessa terra. E o melhor para nós é viver com Deus, em Deus, para Deus. É todas as coisas. De Deus para te abençoar, para mudar a tua história, a tua trajetória para muito melhor. Assim como fez na minha. Quem me conhecia e me conhece hoje, muitos não acreditam. Mas é o que Deus faz. Deus tira lá das trevas e traz para a luz.
Deus transforma tira um caído, ele levanta do chão o caído, ele ergue, ele levanta, ele fortalece, ele transforma, ele faz o ser humano que não valia um tostão furado, não valia, não tinha mais lá no fundo do poço, não tinha mais solução, ele faz tornar-se uma bênção. É só clamar, só querer ele, entregar, fazer o que está escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5, foi o que eu fiz. E seguir Jesus, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Seguir Jesus, fugindo do pecado das coisas erradas, obedecendo a palavra, o verbo vivo que é Jesus. Não tem perder, não tem empatar, é só vitória. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que essa palavra vai, Senhor, e frutifica. Germine, frutifica, porque eu prego, eu ensino a tua palavra, mas é você, Senhor, que convence da verdade, da justiça e do amor do Senhor por cada um deles, do seu querer vê-las bem, transformados, transformadas, libertos, libertas, abençoados, abençoadas. É isso o desejo do Senhor e o desejo do teu servo para com todos, todo ser humano. Senhor, eu abençoo a eles e elas e seus familiares com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, nome de Jesus Cristo. Tenha um almoço abençoado, uma tarde abençoada, uma semana abençoada. Segunda-feira, 19h30, palavra de prosperidade financeira. Precisamos que Deus abra portas de emprego, de recursos, nos conceda nossos direitos, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se vocês sentirem no coração de compartilhar essa palavra, este culto, com seus familiares, amigos, amigas, conhecido e conhecida, amém. Se não, amém também. Abraços, abraços, abraços.